Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Diretamente da capital Mariana da Fé, aqui da Capela de São José, queremos acolher fraternalmente todos os nossos queridos romeiros aqui presentes, como também as várias romarias, caravanas que se fazem presente aqui no santuário. Também queremos acolher aqueles que rezam conosco através da rede Aparecida de comunicação. Que alegria entrar na sua casa, no seu lar, para esse momento de oração, de ação de graças. Queremos rezar por você e também com você. Por isso nós estamos aqui na casa da mãe e ela nos convida à oração. Vamos ficar em pé para o nosso momento de oração inicial. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e fundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Nós temos aqui algumas intenções pelas quais queremos rezar. Aqui tem essas intenções nesse vaso. São os nossos romeiros que durante a semana anotaram aí nos vários balcões, na Secretaria de Pastoral. E nós vamos rezar por todas essas intenções. Rezar pela intenção da família dos devotos. Essa família maravilhosa que colabora, que participa desse projeto missionário aqui na Casa da Mãe. Queria rezar também naquelas intenções que vocês trazem aí no coração. Cada romeiro que vem à Aparecida traz a sua intenção no coração. Vamos lembrar dessas intenções também. E queria rezar pelo dom da vida. Hoje fazendo aniversário o nosso querido confrade, irmão Ian. Além do trabalho pastoral que ele realiza aqui no santuário e também na TV Aparecida, ele cuida muito bem dos nossos enfermos, os idosos que moram lá no Putim. Então hoje, celebrando o dom da vida do nosso querido irmão Ian, as nossas orações para ele. Pela saúde do senhor José Meneghini, está passando por um momento preocupante com relação à saúde e também à sua idade avançada. Ele é o papai da minha cunhada, Márcia Meneghini, que mora lá em Ituverava, estado de São Paulo, né? Força, José Meneghini. E também pela saúde de uma pessoa que está precisando, e é uma intenção muito especial, mas eu trago aqui no coração. São essas intenções pelas quais que nós queremos rezar. Hoje, quarta-feira, dia 2, ao pensamento da nossa liturgia, Deus não abandona nenhum de seus filhos. Ele ouve seus clamores e se inclina para ajudá-los, afastando-os do mal e garantindo vida em abundância. Celebremos com amor. Cantemos iniciando a nossa missa. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Cantemos. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais uma vez estamos reunidos neste amor do Cristo e por isso também queremos reconhecer as nossas falhas, nossas limitações, para que a nossa participação seja digna nesta Eucaristia. Cantemos pedindo perdão. Número 9. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade. Olha os braços. Piedade, piedade, piedade. Cristo, que vieste chamar os pecadores, piedade, 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 piedade. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai. Piedade, 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 que o Deus todo misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela graça da adoção, nos tornastes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pode assentar-se, vamos ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus chama a nossa atenção. A comunidade convocada pela palavra do Senhor põe-se a escutá-la e se alimenta dessa fonte de vida e salvação. Ouçamos. Leitura do livro do Gênesis. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão, brincando com Isaque. E disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, colocando-os nos ombros dela. Depois
entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim, ficou sentada de frente ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem não ama sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gerou pela palavra da verdade, como as primícias de suas criaturas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gardanenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava
pastando uma grande manada de porcos. Os demônios explicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos acolher a palavra de Deus com a calorosa salva de palmas. Pode sentar-se, meus queridos romeiros, mais uma vez acolhendo os romeiros aqui na Capela de São José, hoje em grande número. Queremos acolher a nossa cantora Elaine, os nossos queridos ministros da Eucaristia, leitores, você que reza pela rede Aparecida de comunicação, que alegria estar aí no seu lar, na sua casa, com esse momento de oração. E hoje, nessa quarta-feira, a liturgia nos chama a nossa atenção. Deus não nos abandona, Deus sempre está conosco. Por isso, as leituras de hoje mostram para nós, evidenciam para nós o agir misericordioso de Deus em favor do seu povo. E nós vimos aí no Santo Evangelho, ele consola Agar na primeira leitura e enche de forças o filho que parecia estar sofrendo o abandono, conforme a primeira leitura foi narrada para nós. E essa narrativa da primeira leitura mostra que o projeto de Deus vai avançando, apesar da nossa negativa, da nossa mesquinhez, apesar da nossa indiferença, da nossa insensibilidade à palavra de Deus e também aos fatos que acontecem ao nosso redor. Deus sempre está presente. E essa narrativa de hoje também apresenta o filho de Agar, Ismael, que era contemporâneo também do filho de Sara, Isaque, tinham a mesma idade, né? E nesse episódio de hoje, nós vemos aí essa atitude de Sara, os ciúmes de Sara, que vai pressionar Abraão para quê? Para afastar o filho de Agar. Aí nós percebemos um pouquinho de preconceito, mas conforme a leitura foi sendo narrada, nós fomos entendendo, né? A reação de Deus que apoia a posição de Sara não seria de esperar, né? E por isso, mais uma vez, vemos como os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Deus tem a sua trajetória. Muitas vezes nós temos a nossa, mas não procuramos seguir aquilo que Deus determina. Ou seja, queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E aí, às vezes, dá tudo errado. A leitura mostra isso para nós. Por isso, o Senhor convida Abraão a não afastar o filho de Ismael, o filho de Agar, que é Ismael, né? Porque também ele será de uma numerosa descendência. Então Deus tem seus caminhos e vai mostrando e vai revelando para todos nós, como está revelando aqui para Abraão, né? Deus é sempre aquele que escuta o grito do pobre e do oprimido, né? E aqui no caso, Agar e seu filho, né? Que estava prestes a morrer, destinado a morrer, né? Morrer lá no deserto de sede, né? Mas Deus intervém. O mensageiro de Deus abriu os olhos de Agar para que ela pudesse enxergar, logo ali ao seu lado, um poço com água. Pegou o odre, foi lá, encheu e matou a sede do seu filho, não deixando-o morrer de sede. É a intervenção de Deus, né? Mas também a nossa participação, para que essa intervenção, para que o milagre às vezes aconteça, é preciso que você também colabore
participe, né? Siga aquilo que Deus está mostrando e ensinando, né? A intervenção de Deus para Agar mostrou para ela um futuro brilhante para o seu filho Ismael. A primeira leitura traz esta mensagem para nós, dessa confiança que se deve ter em Deus. Mateus, Evangelho de hoje. Jesus expulsa os demônios que foram aos porcos, libertando aquelas pessoas que estavam dependentes, né? Mas interessante que Jesus faz isso sem receber nenhuma gratidão, porque a gente sabe que ele foi expulso depois, quando eles ficaram sabendo que Jesus estava realizando tantas maravilhas, eles expulsaram Jesus daquela região. E por isso hoje, nessa leitura do Santo Evangelho, Mateus retoma a história do Evangelho de Marcos. Por que ele faz isso? Porque ele vai contar essa história de uma forma mais resumida, sintética, né? Principalmente ao falar dos porcos. Ele se refere a uma grande manada. Aqui ele fala em manada, e não 1000 porcos, como afirma Marcos no seu Evangelho. Aí a diferença, né? Uma manada de porcos que é muito mais realista, talvez, dentro desse contexto da palavra de Deus. Em vez de um possesso, como fala Marcos, fala de 2 possessos no Evangelho de hoje. A cena descreve o encontro de Jesus com aqueles pagãos que estavam dominados, né, pelas forças do mal, como já aconteceu no episódio daquele centurião, né? Se você ler lá no Santo Evangelho, você vai se defrontar com esse texto do centurião. A imagem dos sepulcros mostra também a força de Jesus diante do quê? Dos demônios. Quer dizer, Deus tem esse poder de expulsar esse mal que muitas vezes se faz presente na nossa vida, no nosso coração. E depois tem uma outra expressão interessante. Antes do templo, também indica o quê? A relação desta cena com a paixão, quando Jesus ainda que expulso da cidade, a cena da expulsão da cidade. Ele vai relacionar-se com a sua paixão, mas ele irá vencer, por quê? Ele vence a força do mal, vence a força negativa, vence até a morte, para mostrar para nós que a morte não tem o primeiro lugar. É a presença desse Deus que vai abrindo caminhos para que essa vida aconteça no nosso coração. E essa vida é a vida em plenitude que o próprio Jesus veio trazer para nós. Por isso, o poder de Jesus só se revela no mistério insondável da cruz. Nós, olhando para a cruz, nós vamos ver e perceber esse poder, essa presença de Jesus e a sua força salvadora para todos nós. Porque ali, na cruz, ele traz para nós a ressurreição. Minha gente, é interessante e comovente olhar a história de Agar. É bom a gente olhar assim de uma forma mais direta. Perdida no deserto com seu filho. O Evangelho falou isso hoje. Desesperada porque vê o filho condenado a morrer de sede. Quando eu estou relatando isso aí, eu também quero fazer memória às situações do nosso mundo hoje, da nossa história de hoje, pessoas que passam eventualmente por esses momentos tão difíceis. E naturalmente ela passou por isso. E muita gente hoje, muitas famílias passam por certas dificuldades, né? E que a gente tem que ser solidário. E aqui no caso, Agar exclamou: não quero ver o meu filho morrer. Porque ela não queria ver o filho dela morrendo de sede. Por isso ela se afastou uma distância enorme, para que de lá ela pudesse pelo menos visualizar o sofrimento do filho, né? Deus escuta o choro da criança e do céu chamou Agar e disse-lhe, olha que Deus vai dizer: nada temas, Agar, porque Deus ouviu a voz do menino. Ergue-te,
vai buscar outra vez o teu filho, toma-o pela mão. Toma-o pela mão. É Deus enviando a pessoa e falando para ela, acredite, né? Deus está com você, Deus realiza maravilhas através de você, né? Então, nesse episódio, diante do desespero da escrava, Deus é fiel e intervém naquele momento oportuno, talvez naquele momento até de sofrimento, de desespero daquela mãe, né? Por isso nós precisamos também no mundo de hoje vencer os preconceitos e viver com mais amor. Vencer os preconceitos e procurarmos viver com mais amor no nosso relacionamento humano. Peçamos a Maria, que ela seja sempre a nossa intercessora junto ao seu Filho. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé para as nossas preces. Roguemos com humildade e cheios de confiança ao Senhor, Deus de misericórdia, e a Ele supliquemos rezando. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Vamos repetir? Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Concedei-nos a graça de viver com alegria a fé e nos comprometer com a verdade de vosso reino. Rezemos. Senhor, nosso Deus, ouvi-nos. Fazei brilhar sobre nós vossa luz divina e dirigi nossos pensamentos, atitudes e decisões em nossa vida. Rezemos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Tocai no coração e na consciência de nossos líderes sociais, para que não manoseiem o povo, nem busquem seus interesses particulares. Rezemos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Fazei-nos com que os romeiros de Nossa Senhora Aparecida tenham a paz e sejam em suas comunidades sal da terra e luz do mundo. Rezemos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Senhor Deus e Pai, que seja de vosso agrado o que vos pedimos confiantes e na certeza de vossa bondade para conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode assentar-se. É o momento do nosso ofertório. Você que está aqui na Capela de São José, nós temos aí os vários cofres, onde você poderá fazer neste momento a sua oferta generosa. E com isso você estará participando desse projeto missionário aqui na Casa da Mãe. Você que reza conosco pela rede Aparecida de comunicação, entre em contato conosco, faça a sua inscrição, faça parte da família dos devotos. Pode ligar para 0300 210 1210. Se nós chegamos até você, é porque você cuida de nós. Obrigado pela sua generosidade. Cantemos. Número 20. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Sabemos que tudo tem valor depois que a terra visitaste. Embora tivéssemos pecado, foi bem mais o que pagaste. É teu também nosso coração.
Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a sua santa igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos ministérios, fazei que nosso serviço corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Unidos no amor, celebramos a sua morte, vivendo a fé, proclamamos a sua ressurreição e com firme esperança aguardamos a sua vinda na glória. Por isso, vos louvamos com os anjos e todos os santos, cantando sem cessar a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão,
com nosso querido arcebispo D. Orlando Brandes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus e também iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Ei Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo, sangue do Cristo, guarde a nossa alma para a vida eterna. Amém. Momento da Santa Comunhão. Os nossos ministros já estão aí no interior da nossa capela. Você que vai comungar, se aproxime do ministro, procure comungar na frente do ministro. Depois dê um espaço para que outras pessoas também possam aproximar-se da Santa Comunhão. Enquanto nós comungamos, cantamos. Número 26. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá
de Deus é o que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós, pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É o nosso momento devocional diante da nossa querida imagem de São José, que aqui está. Certamente você trouxe no coração muitas intenções e você vai colocá-las aqui no coração de São José enquanto a Elaine canta o cântico. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Oremos, salve guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós. Ele que foi tão fiel a Deus, já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi,
Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Voltemos o nosso olhar ali para a imagem querida de Nossa Senhora Aparecida. Você pode estender a sua mão em direção à imagem, mãos abertas, colocando as suas intenções, e cantemos. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em provar da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. A próxima missa aqui no santuário vai ser ali no altar central, às 9 horas, transmitido pela Rede Aparecida de Comunicação. Lembrando que depois da bênção final aqui, nós vamos dar a bênção também dos objetos de devoção, né, que vocês adquiriram aqui na Casa da Mãe. E você que está aqui na Aparecida, aproveite para levar já o livrinho da novena e festa da padroeira deste ano de 2025, ao preço de R$ 4,00 a unidade. Procure nas nossas livrarias. Se você adquire 10 livrinhos, por exemplo, você vai ganhar um brinde, um outro livro muito interessante para as crianças, para que elas também possam se inteirar da novena, dentro de uma linguagem muito acessível à criança. Aproveite, você que está aqui na Casa da Mãe. A nossa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, ela que é a Virgem do Perpétuo Socorro, invocando também São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora nossa alegria, e viva a Senhora Aparecida! Viva! E viva Cristo! Viva! E viva São José! Viva! E viva os romeiros! Viva! Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado você que rezou pela Rede Aparecida de Comunicação. Continue sintonizado na nossa emissora. Na sequência, o programa Bênção da Manhã, com a participação e apresentação da nossa querida Dani. Bom dia! Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, acolhei-nos, acolhei-nos, acolhei-nos como peregrinos.
como peregrinos Só rodear o altar. da esperança.